Salve, queridos irmãos, né? Mais um sábado que se aproxima, né, que chega, e nós aqui no nosso projeto de estudo do Evangelho no Lar, trazendo, estudo do Livro dos Médiuns. É muito projeto, a gente está fazendo muitas muito coisas. projeto. Acontece isso, o Livro dos Médiuns, que tem sido de uma reformulação muito grande internamente para mim. E está sendo muito bom esse projeto mesmo. E então, hoje aqui, Robson e eu, mas antes de nós começarmos a ler, né, que a gente vai ler 3 itens na sequência agora, mas depois o Robson fala sobre isso. Eu vou fazer muito rápido um pedido a Deus, nosso Pai, para que esteja nesse momento junto conosco, para que os bons espíritos nos acompanhem, para que os bons espíritos nos assistam, para que possam colocar em nós, através da energia, do amor, da paz e da esperança, bons fluidos, a fim de nós aprendermos melhor. Obrigado, Senhor, e vamos ao nosso trabalho. Obrigado, Jordalê. A prece sempre, quando é de coração, mesmo que curta e bastante subentendida, né, é escutada pelos bons espíritos. E como a gente está aqui num trabalho de nos melhorar e também de tentar auxiliar aos outros, né, a gente tem certeza desse amparo e sempre vai ter isso. E sempre dá vontade de transmutar, né? A gente fica segurando o bocejo às vezes. Pessoal, se a gente bocejar de vez em quando, é transmutação de energia. Algumas vezes é cansaço mesmo, mas vocês desculpam a gente. Faz parte da nossa tarefa aqui, né? Então, o Livro dos Médiuns, a parte segunda, o capítulo 17 tem título Formação dos Médiuns. E o primeiro título desse capítulo chama Desenvolvimento da Mediunidade. A gente já viu os primeiros itens, né, que fala sobre como evocar e como é adequado ou não, né, evocar espíritos particulares. E agora ele vai mudar um pouco de assunto e dizer mais sobre esse tema, né, desenvolvimento da mediunidade. O 204. Uma particularidade ainda mais importante a ser observada do que o modo de evocação é a calma e o recolhimento, unidos a um desejo ardente e a uma firme vontade de atingir o objetivo. E por vontade não podemos entender aqui uma vontade passageira que age por impulsos e que a cada minuto é interrompida por outras preocupações, mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento se alcança pela concentração, pelo silêncio e pelo afastamento de tudo que pode causar distrações. Então, só há uma coisa a fazer: renovar todos os dias suas tentativas durante 10 minutos, no máximo de cada vez. Isso durante 15 dias, 1 mês, 2 meses ou mais, se for necessário. Conhecemos médiuns que só obtiveram comunicação após 6 meses de exercício, enquanto outros escrevem correntemente logo na primeira vez. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium um espírito sério e avançado, mas é preciso notar que quando alguém pergunta aos espíritos se é médium ou não, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Se uma pessoa faz ao espírito uma pergunta geral, ele responde de uma maneira geral. Acontece que, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, uma vez que ela pode se apresentar sob as formas mais variadas e sob os mais diferentes graus. Pode-se, portanto, ser médium sem se aperceber disso, e num sentido diferente daquele que se imagina. A essa pergunta vaga, sou médium? O espírito responde que sim. A essa outra mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder que não. É preciso também levar em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há alguns tão levianos e tão ignorantes que respondem levianamente à torto e à direito. Por isso, aconselhamos dirigir-se a espíritos esclarecidos que geralmente respondem a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, desde que haja possibilidade de bom êxito.
Um meio que muito frequentemente dá bons resultados consiste em empregar como auxiliar para a prática um bom médium escrevente experiente, já desenvolvido. Se ele coloca a mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever, raramente essa última não o faz imediatamente. Compreende-se o que se passa nessa circunstância. A mão que segura o lápis torna-se, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isso não impede que esse exercício seja muito útil quando se pode fazê-lo, uma vez que, regularmente repetido, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes basta magnetizar fortemente com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever, ou então o magnetizador limita-se a colocar sua mão sobre o ombro, como já vimos, e o médium começa a escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato, apenas pelo ato da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu próprio poder para produzir esse resultado exerce aqui um grande papel, e que um magnetizador incrédulo exercerá pouca, senão nenhuma, ação. A participação de um médium experimentado é, além disso, algumas vezes bastante útil, para que o principiante possa observar uma série de pequenas precauções que ele frequentemente despreza, em prejuízo da rapidez dos seus progressos. É muito útil especialmente para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Interessante, e aqui, logo que ele coloca ali, e que um magnetizador incrédulo exerceria troca ou nenhuma ação, né, nesse parágrafo final dele. E aí tem uma nota do tradutor que diz assim: pode-se alegar atualmente que o magnetismo não tem essa força, pois na verdade não passaria de simples efeito de sugestão. Mas o problema da hipnose ainda não é suficientemente esclarecido, como alguns pretendem. É bom lembrar que as atuais pesquisas de telepatia conseguiu hipnotizar pessoas à distância, sem que elas o soubessem. Vejam as experiências de Eric Court, Pierre Janet e Gilbert. Mais recentemente, as sugestões à distância de Vassiliev na Rússia. Ou seja, o tradutor ainda manda pesquisar outros tipos de trabalho. Porque aí poderia ter uma crítica ao Kardec, né? Se fosse só sugestão ou hipnose, na verdade, a pessoa estaria escrevendo sob a ação da hipnose, não de um desenvolvimento mediúnico que foi desenvolvido pelo magnetismo, né? Exatamente. Mas vejam que todo esse princípio aqui falado, ele é muito semelhante ao que nós estávamos falando na semana que passou. Os cuidados, as precauções, o zelo, né? Veja que Kardec ele reforça muito a presença de espíritos mistificadores. E estes, ou em alguns momentos, ele também usa a terminologia de pseudo-sábios, porque esses não estão compromissados com a verdade. Eles não têm preocupação alguma com a verdade. Eles simplesmente fazem o que acham que tem que fazer. Então eles veem o que o médium quer saber, o que o curioso quer saber, e eles respondem. E não estão preocupados com as verdades. É nestes que muitas vezes vêm as inúmeras previsões catastróficas que nunca ocorrem. Então, eles se divertem, dão muita risada, né, de terem conseguido enganar uma grande quantidade de pessoas que através de uma falsa informação. Vejam o quanto isto é delicado. Previsões, né? O quanto isso, ou seja, eu tomo esse zelo desde o início de não permitir qualquer tipo de informação que remeta a isso. E mesmo assim tenho que estar vigilante o tempo todo. Aí tem um outro ponto que eu martelo muito com as pessoas ao qual eu participo do desenvolvimento mediúnico. E respondo sempre nas inúmeras perguntas que são feitas e que Robson e eu
buscamos trazer respostas. É muito importante um desenvolvimento mediúnico em um grupo que esteja dispostos aos mesmos conhecimentos, porque a experiência de um ajuda a vivência do outro. A sensação de um explica a sensação de outros. E nesses ambientes sempre terão médiuns mais experientes, trabalhadores com mais experiência. E esses serão os veículos de fácil acesso a inúmeras outras manifestações da mediunidade. Veja a segurança de estar em um ambiente de estudo e termos a presença de um clareaudiente, de um clarividente, de um psicógrafo, de um psicofônico, porque ele vai falar para aqueles que estão começando seus estudos com muita propriedade, pela vivência que ele tem. Então, vamos trabalhar com a psicografia, porque já se percebeu que esse capítulo todo dele é destinado ao processo da psicografia. Volto a dizer, dos desenvolvimentos mediúnicos, é o mais simples, é o mais fácil de se ter acesso. Mas não quer dizer, quando não é os caminhões, é o cara da massinha seca, né? Tá bonita essa rua aqui. Não, fundo musical. Então, mas isso não quer dizer que a psicografia é a mediunidade mais fácil. Não, não é isso. O médium psicógrafo, ele precisa estudar muito. Mas é mais fácil as primeiras manifestações. As primeiras manifestações se tornam mais fáceis. E muitas vezes uma mediunidade, ela flora num ponto e se desenvolve no outro. Começa, por exemplo, a escutar vozes, mas no final vai ser escrevente, vai ser psicofônico e não clareaudiente. Então, essas coisas elas podem ir mudando. É a maneira que a espiritualidade consegue chegar em você. Mas se faz muito necessário o estudo. Veja, um outro ponto muito bacana que Kardec coloca ali. Ele diz que não é um trabalho para impacientes. É um trabalho para muita paciência. Ou seja, é um caminho para a gente desenvolver a virtude da paciência. Tem casos que pode levar até mais de 6 meses. Eu diria que Kardec foi generoso ao botar 6 meses. Eu já trabalhei com médiuns que levaram mais de ano para fazer as primeiras escritas. Até então, apenas rabiscos, né? Palavras soltas e rabiscos. E depois desse 1 ano, começou a vir mensagens lindíssimas, de muito aprofundamento. Então foi um período de treino, mas aquele trabalhador se colocou sistematicamente ao treino. Ele fazia o seu estudo 3 vezes na semana, com horário programado. Então ele fazia o seu evangelho e se colocava à disposição. Todo cercado de zelos e de cuidados. E isso ocorreu com um pouco mais de 1 ano de vivência. Como a gente tem que ter esse discernimento, né, essa capacidade de filtrar o que a gente está recebendo, isso é muito mais importante do que a gente pensa. Quando tem um assunto assim polêmico sobre mediunidade, eu gosto de tentar achar um paralelo, né, ou um exemplo que tenha acontecido no mundo material mesmo, para tentar entender como reage a mente das pessoas. E aí você estava falando, né, sobre, recebeu aquelas comunicações de brincadeira dos espíritos e as pessoas já saem acreditando, né? Tem uma história famosa nos Estados Unidos, quando começou a popularizar a televisão, depois da Segunda Guerra, né, década de 50 e tal, que teve um programador de televisão que, por brincadeira, noticiou assim, tá tendo uma invasão de alienígenas aqui, e tá tendo naves descendo e estão capturando as pessoas, que aí as pessoas no interior que estavam ouvindo aquela história, né, não sabiam discernir ainda o que era brincadeira, o que não era brincadeira, e entraram em pânico. Saíram correndo, se trancando nas casas e tentando avisar as pessoas que não podiam sair, que elas iam ser capturadas, né? Então, assim, completamente sem crítica, né? Só porque apareceu na televisão, então aquilo já era verdade. E eu acho que tem hora que nas comunicações dos espíritos realmente tem muitas pessoas confundindo as coisas, né? Só porque apareceu numa comunicação mediúnica, já acha que aquilo é a verdade absoluta. Isso é muito perigoso, né? No sentido de, então nós vamos entregar o nosso discernimento
para a nossa própria impulsividade. E às vezes sair fazendo coisas que são completamente inadequadas, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu escutei agora recentemente, né? Vi por cima, assim, o pessoal falando do processo de evacuação dos umbrais. Não é nada do que eu tô vendo. Não é nada do que eu tô vendo. Não, os resgates continuam a milhão, assim. Os espíritos chegando nas zonas umbralinas de rodo, né? Pela má conduta, pelo não trabalho da reforma íntima. E está muito longe do que se está se falando, ou seja, está se vendendo carne de primeira por carne de pescoço, né? Claro que é uma comparação muito esdrúxula, mas é isso que está ocorrendo. Os resgates, eles ocorrem, mas esvaziamento não. Tem colônias sendo criadas constantemente, tem colônias. Para ter uma ideia, Robson, é tão lindo ver quando uma colônia umbralina está mudando de vibração. É muito bonito de ver, porque imagina assim aquela noite que não tem lua e que não tem, que está cheia de nuvens, ou seja, é um breu total. E a gente está para fora, sem luz elétrica, sem luz por perto. Ou seja, é um breu absoluto mesmo. É mais ou menos assim que é. E aí começa a amanhecer. E começa a ficar rosa, aquele clarão no céu, sabe? De que o sol vai despontar. Isso quer dizer que aquela colônia está se transformando em luz. É verdade. Eu acho que uma das questões, né, da falta de crítica não é só sobre a veracidade da informação. Pode até ser que, por exemplo, a informação sobre resgates, igual você está falando, né, seja verídica. O que é perigoso é a pessoa generalizar aquilo. Então, eu acho que o que está acontecendo é assim. Às vezes a informação é sobre um ponto, e eles pegam e imaginam que aquilo é para o todo, né? E aí, quanto mais aquilo mexe com a fantasia da pessoa que está publicando, ou do interlocutor, mais aquilo vira verdade para todos, né? Kardec fala sobre isso, sobre visitantes, né, no planeta. Imagina que um alienígena chegou aqui em Belo Horizonte, né? Chegou aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade muito grande, e de repente onde ele caiu é igual você falou, no meio de uma favela, né? E aí ele vai descrever assim: nossa, Belo Horizonte é uma cidade que tem crianças passando fome e que a mãe não consegue trazer dinheiro para casa e que não tem água encanada, né? E vamos dizer que esse alienígena não tem a oportunidade de ficar aqui muito tempo, ele fica aqui só umas horas, e ele ficou lá naquele barraco da favela umas horas e voltou lá contando só isso, né? Se por um outro acaso ele cai num condomínio de mansões, né? Ele vai falar o seguinte: nossa, Belo Horizonte é muito evoluído, né? Cada habitante tem uma casa com 5 quartos, um quarto para cada pessoa, né? E tem muitos carros e a pessoa tem muito espaço, tem muito conforto e tudo. Quer dizer, às vezes os dois relatos são corretos no sentido de que aquilo existe, né? Mas eu interpretar que aquilo é o todo é que é o risco. E aí eu acho que as pessoas elas estão se deslumbrando muito fácil mesmo, né? Distorcendo um pouquinho, talvez por empolgação, né? Exatamente isso. Que baita comparação. Num a escassez de alimento, a falta de alimento, e no outro a abundância de alimento. Nossa, lá eles vivem muito bem, se alimentam muito bem, não passam necessidades, os lugares são bonitos, as arquiteturas são bonitas. Exatamente, tu fez um paralelo exemplar. Meus Mas queridos muito bem. irmãos, acho que dá para a gente ter uma ideia muito clara sobre isso, e é uma visão bem realista dos processos da mediunidade. Não há, não há que se inventar a roda mais, ela já foi, o fogo também já foi feito, e nós já descobrimos os benefícios que a roda e que o fogo nos traz. Cabe a nós, nesse momento, a paciência e o desenvolvimento
cuidadoso, paciencioso e zeloso. Desejamos um fim de semana lindo, maravilhoso, especial para vocês. Fiquem em paz.